Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui falando nesse webinar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos colegas aí, o grande Alan, da Long, e o Carlos, que Tarde. recusa introduções, né? Figura especial aí no setor, principalmente nessa parte de geração distribuída, onde a gente sempre precisa de muito apoio, e o Carlos faz um trabalho excelente. Aqui, a gente vai começar falando um pouco sobre a Arctec, né? O que que é a Arctec Solar e vamos falar também dos desafios principais que a gente vem enfrentando no mercado, principalmente em relação aos tamanhos de módulo e o que que a gente tem feito para poder contornar os maiores desafios, né? Então, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a empresa, né? O vídeo já diz bastante coisa, mas é sempre importante a gente ressaltar alguns pontos, né? A Arctec, ela possui alguns valores, quatro principais valores, né? Que são a integridade, a paixão, a persistência e um deles que é o que eu mais gosto de ressaltar, que é a cooperação. A gente possui um time extremamente qualificado, com grandes profissionais no mercado que são capazes de acompanhar as demandas dos clientes e sempre oferecer a melhor solução em termos de engenharia, vendas, logística e supply chain também. Então, vou mostrar alguns números da Arctec aqui na tela. A Arctec foi fundada em 2009, né? Sua fábrica principal se encontra em Kunshan, na China. Atualmente nós temos mais de 1.000 funcionários, com mais de 32 gigawatts de potência instalada ao redor de todo o mundo. Significa mais de 1.240 projetos em mais de 40 países. Um pouco da história da Arctec. A Arctec foi fundada, como eu falei, em 2009. Seu primeiro tracker de fato foi lançado em 2014 e ao longo do tempo a gente evoluiu até chegar no produto que a gente tem hoje, né? Os produtos, na verdade, que a gente lida praticamente com três. Em 2020, que é um fato importante, a gente abriu a IPO na Bolsa Chinesa, né? E desde então a gente assumiu um compromisso muito forte com os investidores e esse também é um dos motivos da gente ter um compromisso muito grande com o cliente final. Atualmente, né, mais recentemente no ano passado, a gente lançou nossa última linha de tracker chamada Skyline 2, que é um dos produtos que a gente vai abordar aqui também nessa apresentação. A Arctec, atualmente, ela ocupa a quarta posição no ranking de empresas de tracker no mundo, né, com mais aproximadamente 8% de market share. Nós somos os primeiros no mercado asiático, com 35%. E em relação a estruturas no geral, nós somos os primeiros do mundo, tá? Estruturas fixas, estruturas de telhado. A Arctec é a maior empresa do mundo. Nossa presença global, nós estamos aí com projetos ao redor de todo o mundo praticamente, né, e atendemos diversos clientes sem restrições. Um dos grandes diferenciais que a Arctec possui, principalmente, é na parte de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Com mais de 190 pessoas na equipe e mais de 300 patentes desenvolvidas, né? Atualmente a gente reinveste cerca de 3,6% da nossa receita anual em pesquisa e desenvolvimento, o que traz um diferencial muito grande também para o nosso produto. A Arctec atualmente é a única empresa no ramo de tracker que possui o seu próprio túnel de vento, né, em parceria com a CPP. E isso é uma coisa muito importante, né? O nosso desenvolvimento, ele parte também dessas análises que a gente faz no túnel de vento e a coleção de dados nos traz maior assertividade no produto que a gente vende. Eu posso até mostrar um vídeo aqui bem rápido desse túnel de vento. O vídeo está pequeno e está sem som, então eu vou pular e depois eu compartilho o link no YouTube com vocês, tá bem? Então, falando um pouco de supply chain, né? Atualmente, como eu disse, a nossa fábrica principal fica na China, tá? Mas a gente consegue produzir em diversos locais do mundo as partes principais do tracker, né? Que a gente fala que são as estacas, os posts, né? Os purlins, que são os ômegas, e os torque tubes, né? Atualmente aqui no Brasil, principalmente, a gente tem a capacidade de produzir os posts e os purlins
E os torque tubes ainda estão no processo de qualificação com os fornecedores locais. Falando de Brasil, né, a nossa estratégia principal aqui no mercado é o foco no atendimento ao cliente, né? O que a gente busca aqui é sempre ter um braço muito forte técnico para poder superar qualquer desafio, principalmente no mercado de GD, né, que a gente enxerga aqui o mercado de GD. A gente fala de pequenos terrenos, né, e muitas vezes a questão do terreno é muito complicada, a gente encontra sites com slopes muito difíceis de lidar, então a gente tem uma engenharia toda focada nessa parte de atendimento ao cliente, tá? Nosso especialista geotécnico, principalmente, que é o Everton, que está aqui com a gente hoje, e vai falar mais um pouco também sobre isso e sobre os desafios desse tipo de terreno em GD, né? A gente sabe que a terraplanagem é um desafio também para esse tipo de projeto, então a gente sempre busca conseguir uma maior otimização nesses terrenos, tá? Sempre focado, claro, na otimização do LCOE, que é o que importa no final das contas para o investidor, né? E também com a estratégia de local supply, justamente esse fornecimento local de posts, né, de estacas e ômegas. Tá? Atualmente, aqui no Brasil, a Architect tem em utility scale, né, no mercado de centralizada, 90 megawatts picos instalados, né, e mais de 350 megawatts em geração distribuída, com excelentes projeções para esse ano de 2022, surfando principalmente na onda do mercado de geração distribuída, que vem crescendo e vem sendo muito fomentado. Eu vou passar a bola agora para o Alan, para ele poder apresentar e falar um pouco mais sobre a Long também, que é a nossa grande parceira e convidada. Obrigado, Lucas. Bom, boa tarde a todos, público da Energia. Então, eu queria apresentar um pouco da Longi Solar. A Longi é uma empresa chinesa fundada nos anos 2000, então aí a gente já tem 22 anos, e é uma empresa, a gente chama de uma empresa verticalizada, né? A gente trabalha tanto com painel solar quanto wafer. Wafer é aquela camada metálica na qual você deposita o silício, e aí você cria a célula fotovoltaica, né? Então, além de montar o próprio painel, nós também fabricamos algumas partes principais desse wafer. E aí uma das características da Longi foi, desde os anos 2000, sempre ter trabalhado com o silício monocristalino, por entender que o silício monocristalino era uma molécula mais eficiente, né? E essa aposta se mostrou bem sucedida no mercado. A gente tem visto aí nos últimos anos que o silício monocristalino tem realmente dominado a maior fatia do mercado, né? Assim como a Architect também, a Longi se preocupa muito em investimentos de pesquisa e desenvolvimento, então a gente também também investe anualmente uma parcela grande da nossa receita em pesquisa e desenvolvimento. Isso já teve um retorno bastante substancial para a Longi, né? Então são, ao longo desses 22 anos, mais de 700 patentes criadas e mais de 600 colaboradores trabalhando exclusivamente em pesquisa e desenvolvimento. Em relação às nossas fábricas também, a maioria ficam dentro da China, tá? Todas ficam na Ásia, mas a maioria fica dentro da China, ali próximo ao porto de Xangai, no raio de 200 quilômetros, mais ou menos. E, bom, a equipe local, né, a nossa equipe brasileira, ela conta atualmente com 9 pessoas, né, no departamento, em 3 departamentos, na verdade, né, tanto comercial, quanto operacional, quanto o de suporte técnico. Então, né, para os nossos clientes, nós damos uma cobertura completa em todos os aspectos, né, tanto na compra, na questão de como fazer toda a logística e também, caso haja dúvidas técnicas, né, tanto do equipamento quanto questão de compatibilidade do painel solar com outros equipamentos, ou mesmo questões de garantias, a Longi Brasil também oferece esse suporte. E ao longo desses anos, né, esses 22 anos, a gente tem conquistado alguns milestones. Acho que um milestone importante, que acho que vale frisar aqui,
seria o milestone da PV Module Tech, que é basicamente um parâmetro, né, de bancabilidade, que a gente chama, mas, em outras palavras, é a robustez financeira de uma empresa, né? E de todos os fabricantes de painéis solares, a LONGi é a única que tem a classificação AAA, né? Ou a classificação máxima dessa bancabilidade. Bom, eu acho que, de maneira resumida, né, era isso que eu queria apresentar para o nosso público sobre a LONGi. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Hoje eu estou aqui com o Everton Stein e o Lucas Beni, da Artec, o Alan Akimatsu, da LONGi, né? O pessoal do mercado às vezes fala Long, né, Alan? Mas o certo é LONGi, do mercado. Eu quero parabenizar Energy Year por esse evento aqui. É com eventos como esse que a gente leva conhecimento, capacitação e informações ao mercado, às pessoas que estão atuando. Quero parabenizar o Everton, o Lucas e o Alan, que vão trazer aí informações para nós relevantes desse mercado que tanto cresce, que é o mercado de energia solar fotovoltaica, tanto geração centralizada quanto geração distribuída. Hoje nós estamos, por coincidência, vejam só, estamos atingindo 10 GB de potência instalada no Brasil. Ainda lembro lá em 2012, quando veio a resolução 482, que a gente fazia de 4 mega para 5 mega, a gente se abraçava, chorava, tinha crescido 1 mega no mês. Agora a gente está com 10 GB, né? O mercado está bem mais profissionalizado, existem empresas competitivas do mundo inteiro aqui no Brasil. O Brasil sempre recebeu de braços abertos trabalhadores, empresas, fornecedores, fabricantes do mundo inteiro, principalmente empresas que trazem tecnologia inovadora, seja ela disruptiva ou incremental. E aqui a gente tem 2 exemplos, a LONGi e a Artec, que vão falar, né? Nós vamos fazer algumas perguntas, vamos fazer algumas colocações, mas vamos falar sobre as tecnologias e o que está acontecendo de novo nesse mercado aí que atinge de norte a sul, leste a oeste, que é a geração centralizada, os grandes projetos, e geração distribuída também, que agora, com a estabilidade regulatória trazida com o PL 5829, que se transformou em lei a partir do dia 6 de fevereiro, a Lei 14.300, que traz toda a estabilidade que nós sempre desejamos, que permite empresas como a Artec e a LONGi trabalhar e crescer nesse mercado extremamente competitivo, onde o diferencial tecnológico, às vezes, pode ser a diferença entre você trabalhar com certo fabricante ou não. Afinal, os nossos sistemas têm que durar, no mínimo, 25 anos. E não é qualquer tecnologia, não, que dura 25 anos. Além disso, tem que ter um histórico. E não é qualquer empresa que tem histórico, que nem vocês viram aí nos vídeos, de potência, né, de megawatts, giga até, instalados. Tem que ter tecnologia. E vocês vão ver aqui no decorrer das perguntas que serão colocadas a tecnologia que eles têm. E, claro, tem que ter preço para ser competitivo. E, com certeza, eu sei que tanto a LONGi quanto a Artec estão extremamente competitivas no mercado. Nesse mercado que o pessoal disputa centavos de dólar, muitas vezes. Então, eu vou iniciar aí com o Alan, da LONGi, para perguntar, primeiramente, o posicionamento da LONGi aqui no mercado brasileiro. Eu gostaria, viu, Alan, de falar do mundo inteiro, mas aí a gente ia estourar assim o tempo, ia lá acabar às 9 da noite para falar só a introdução. Então, eu vou perguntar para você o posicionamento, né, e a estratégia no mercado brasileiro da LONGi, que seria discorresse alguns minutos aí para nós. Por favor, Alan. Claro, então, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? A LONGi, ela é a número 1 no mercado de painéis, né? Então, ano passado, a gente vendeu algo em torno de 35 gigawatts. No Brasil, não é diferente, né? Então, a gente está ali, né, no top 2 no mercado brasileiro também. A gente já tem em operação mais de 1 gigawatts, tá? Tanto em centralizada quanto no mercado de geração distribuída. Então, esses últimos anos, de 2020, desde 2020, 2021, a LONGi tem se destacado bastante, né? A LONGi conseguiu chegar ao topo do mercado, falando especificamente do mercado brasileiro, tá? Chegamos
ao topo, atuando sempre nessas duas frentes, né, a geração centralizada e a geração distribuída. Então, como, né, do ponto de vista estratégico, a Longi, ela sempre trabalha nesses dois mercados, né? Aí, falando especificamente, né, de fabricantes de painéis, a geração centralizada já sem segredos, né? A gente está já direto com o dono da usina, os investidores, e aí para a geração distribuída já é uma característica de todos os fabricantes. Trabalhamos bastante em parceria com grandes, e tanto grandes quanto médios, distribuidores também, né? A gente sabe que a geração distribuída é um mercado um pouco mais pulverizado, né? Tem uma abrangência maior, um número de projetos maior, então, como característica do próprio mercado brasileiro, a gente trabalha com bastante parceria com distribuidores no mercado de geração distribuída em específico. Obrigado, Alan. E aproveitar também, essa pergunta é sempre importante, a gente saber o posicionamento das empresas no mercado. Tem várias empresas atuando aqui, vários fabricantes na área de módulos fotovoltaicos e também de estruturas e trackers, né? E eu acho importante, nós aqui sabemos, mas para as pessoas que estão assistindo e outras que vão assistir o vídeo, está sendo gravado aqui também, que a Artec, aí pode ser o Lucas ou Everton, aliás, acho que podem ser os dois até, né? Eu vou colocar duas perguntas. Primeiro, o posicionamento da Artec aqui no Brasil e a perspectiva de crescimento. Eu acho importante falar que não é só tracker que a Artec atua, né? Tem um mercado super competitivo aí. Então, eu vou deixar o Lucas, que é o Country Manager, iniciar e depois, se permite, o Everton falar quais são as outras áreas que a Artec atua também e qual a estratégia dela no Brasil. Começando aí com o Lucas. Por favor, Lucas. Mas, Claro, ó, com certeza, não vai cara. ser sempre que eu vou dar para os dois falarem, não, hein? Não, até porque daqui para frente também vai ser mais o Everton mesmo, né? Para falar dessa parte técnica, Ah, ele tá bom. pode ter certeza que ele é o cara, tá? Então, quando a gente olha aqui para o Brasil, né, até olhando o índice da Ernst Young sobre a atratividade de investimento no mercado de energia, né, o Brasil atualmente ocupa a 11ª posição, né? E a Artec, como eu falei um pouco mais cedo, ela realmente olha muito hoje em dia para o restante dos mercados, tá? O Brasil, atualmente na estratégia da Arctec Global, ele está entre os 3 países principais de atuação, né? São Brasil, Índia e Estados Unidos, né? Então, a nossa parte de business development, expansão, tem focado muito, tem voltado muito os olhos aqui para o Brasil, né? Quando a gente olha para a GB, a gente está falando, como você falou aí, né? A gente acabou de completar 10 GB de potência e com a perspectiva ainda para de repente 16, 17 GB no final desse ano, tá? Só para geração distribuída, com quase 41 bilhões aí de investimento, né? E para geração centralizada, principalmente com foco no mercado livre, pelo que a gente acompanha, né? A gente tem um pouco menos de 70% de perspectiva de crescimento, né? Com a carga atual que a gente tem de mais ou menos 5 GB, crescer isso daí para aproximadamente, diria aí, uns 8 gigawatts mais ou menos, tá? Então, a estratégia da Arctec aqui no Brasil, ela tem sido voltada para a geração distribuída, né, para fechar grandes pacotes de projetos, né, e com isso a gente conseguir cada vez mais dinheiro para investir na nossa fábrica, tá, que por sinal está para ficar pronta em meados de outubro, é o que a gente espera, tá, e consequentemente conseguir a finalização do nosso produto aqui no Brasil, né. Com a finalização a gente sabe que a entrada no mercado descentralizado fica bem mais fácil. Atualmente, a gente até tem cotações para o mercado descentralizado, propostas que contam principalmente com o fornecimento de conteúdo local, tá? Como eu falei ali um pouco no vídeo, a gente tem essa possibilidade de fornecer localmente algumas partes, né? Mas o investimento disso acaba sendo de capital estrangeiro, né? Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade de entrar nessa parte do mercado. Isso quer dizer que vocês vão ter produção nacional aqui, Lucas? Exatamente. A Sem- perspectiva é que em outubro, isso, a gente já começa aí a nossa produção local, né? Algumas partes, claro, como a gente observa no mercado de tracker, né, ainda são importadas, né? Inclusive tem essa questão do aumento do COFINS, né, em 1% aí, em determinados produtos, né? E a gente está acompanhando isso também, mas a gente enxerga que é algo que está impactando todos os produtores, todos os fabricantes de tracker atualmente, né? E, Então,
Vocês vão ter Pode conteúdo falar. nacional suficiente para ter, por exemplo, financiamento BNDES? Exatamente. A ideia é a gente conseguir obter aí o nosso produto finalizável, né? A gente chama de finalizável como uma expressão um pouco mais popular aí, né? Mas Finame. obter o Finame para o nosso produto, exatamente. Até ali em novembro a gente já deve estar com o Finame pronto. É a nossa expectativa. Ah, interessante. Obrigado, Lucas. E aproveitando o gancho aí do Lucas, Everton, a gente falou aqui sobre trackers. O que mais que a Artec pode oferecer, vai oferecer no mercado, tanto de centralizado quanto distribuída? Porque quando a gente vai fazer um projeto, acho que o Alan também sabe bem disso, eu tenho lá módulo, inversor, estruturas, né? Dependendo do projeto, aí o Lucas até colocou, pode ser muito interessante, trackers, cabos, proteção, enfim. São várias, não estou nem falando da mão de obra ainda, né? São vários produtos que juntos você consegue lá construir e colocar o projeto em pé. Alzina, o que mais a Artec vai trazer para nós aí? Bom, além de trackers, a Artec também oferece no mercado nacional, né, estruturas fixas. Nós estamos entrando aqui com estruturas fixas também, tá? E além dessa estratégia de oferecimento de produto, tá? Nós temos uma estratégia no setor de engenharia que é a proximidade com o cliente, tá? Nosso setor de engenharia ele está muito próximo dos nossos clientes, não simplesmente para responder dúvidas, mas estar junto com eles, desenvolver toda a questão de viabilidade de produto ao longo de todo o caminho. Então, nós aqui no Brasil temos essa estratégia da nossa engenharia estar muito próxima do cliente, a fim de desenvolver aí as melhores soluções aí com cada produto seria o mais adequado para os projetos dos clientes. Não, isso é uma boa notícia, porque, bom, um projeto nunca é igual ao outro, mas vamos pensar nos projetos de mini geração, que são maiores, sejam eles em cima de galpão, que eu tenho que calcular lá o peso, ou uma usina de uma potência máxima para GD de 5 mega, ou uma grande usina de um leilão, vamos falar em 30 mega. A estrutura, né, a engenharia que está por trás da estrutura é bastante complexa. Não é só chegar lá e fazer uma cotação. Vocês vão poder ajudar os clientes nisso, então, tanto em cálculo estrutural em cima de galpões, grandes temas, como uma usina de solo de maior porte, em que é preciso uma engenharia grande por trás, desde o cálculo da fundação, peso, distorção, estrutura, etc. Vocês vão ajudar os clientes nisso também. Isso é um diferencial bom. Sim, a questão de estruturas para cobertura, nós ainda não temos atuação no Brasil, tá? Mas no que tange estruturas de solo, estruturas fixas, estruturas de tracker, nós temos uma gama de produtos. E cada produto é mais vantajoso em determinada situação, tá? Então, nisso, a gente está junto com o cliente para que a engenharia seja a melhor possível, que se otimize financeiramente o projeto. Tá ok, então vamos partir um pouco para módulo, depois a gente volta aí nos trackers, aí para o Alan. Alan, eu acompanho módulos há quase 30 anos. Bastante tempo. Estou entregando aqui, né? Você sabe que o primeiro módulo fotovoltaico fabricado aqui no Brasil foi em 79, né? Mas, enfim, a tecnologia de módulos fotovoltaicos está sempre mudando, evoluindo. Isso é muito importante, né? Tem várias técnicas diferentes. Para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, já fazem vários, 10 anos, só se falava em monocristalino e policristalino, né? As coisas mudaram muito desde então, né? Evoluíram. Queria que você falasse um pouco para nós o futuro dessa tecnologia. Talvez fosse até interessante você pontuar com a tecnologia que a Longhi está trabalhando hoje, trabalhando atualmente, e o futuro disso. Qual é a previsão nos próximos 5 anos, médio prazo? Curto e médio prazo, né? A curto e médio prazo, a gente ainda vê que o silício monocristalino ainda tem bastante o que oferecer e o que caminhar, né? Então, eu acho que para as próximas linhas, o silício continua sendo indispensável. E a Longhi também, ela está avaliando outros tipos de tecnologia, né? Mas eu acredito que, ainda assim, a gente não vai deixar de utilizar essa matéria-prima do silício, né? E também, eu acho que no futuro, né, a curto e médio prazo, a gente deve ver uma maior
padronização entre os fabricantes de módulo, né? Principalmente uma padronização entre os diferentes tamanhos, né? A Longi, ela está trabalhando atualmente com o que a gente chama de tamanho de wafer, né? O tamanho de célula M10, né? É um tamanho de é um quadrado, né? Tipo 182 milímetros. E a Longi também sempre apostou, né? Sempre acreditou que esse era o tamanho otimizado, né? Porque se você olhar a linha anterior, né? A gente deu um salto aí de 100 watts, né? A nossa linha, o Raimon 4, que era a nossa linha anterior, então estava ali 440 watts, agora a gente está com a nossa linha Raimon 5, deu um salto aí de 100 watts, mas é importante frisar que nessa evolução dos painéis, né, que a gente tem visto, o aumento tanto do tamanho quanto do peso e, por consequência, o tamanho, o aumento da potência, não é só a potência que precisa ser aumentada, né? Esse tipo de upgrade, vamos dizer, não, esse tipo de inovação, ela precisa ser um aumento controlado, né? Porque é tão importante quanto você ter um aumento na potência, é você ter um aumento na eficiência também, né? Que seria o quê? Você conseguir ter uma maior densidade de potência na sua planta para que você não tenha que ocupar uma área maior do que o necessário. Então, a eficiência também é um fator que conta, tá? Mas, falando, né, sobre perspectivas de mercado, acho que, né, para o futuro próximo a gente vai continuar vendo o silício monocristalino e uma maior padronização em próprios fabricantes de painéis solares, tá? E aí, novamente, né, sempre que você tem uma padronização maior de mercado, você consegue facilitar ou pelo menos aumentar a velocidade com que você executa um projeto. Ok. À minha direita estava o Everton e à esquerda estava o Lucas. Eles trocaram aqui na minha tela. Acho que é de propósito para ver se me confundem. Mas eu vou inverter aqui. Estratégia, Carlos. A câmera desligou, o Zoom ele reordena. E, bom, os módulos estão aumentando de tamanho. Isso é uma demanda do mercado e uma consequência da evolução da tecnologia. Com certeza, isso deve impactar o projeto dos trackers. Eu pedi para o Everton falar um pouquinho disso, né? Com essa mudança, e não é só da Longi, de todos os outros fabricantes, como é que isso impacta os módulos maiores e mais pesados na estrutura, na engenharia, no design do tracker? Bom, o meu fone estava falhando um pouco, melhorou? Melhorou sim. Ótimo. Mas foi por isso que vocês trocaram, para me confundir, né? Exatamente. Vamos lá, então. Bom, a gente consegue analisar isso de várias maneiras, tá? Vamos analisar inicialmente o conceito do que os módulos maiores e módulos mais pesados causam no tracker, na estrutura de tracker, tá? Então, vamos primeiro falar sobre as cargas, tá? Então, se eu tenho módulos mais pesados, teoricamente, o meu tracker precisa suportar uma carga maior, tá? E o segundo fator são as dimensões do módulo. Existem alguns fabricantes que precisaram crescer um pouco mais as dimensões do módulo. E o que isso acarreta? Isso acarreta em uma área maior para a atuação das cargas climáticas, tá? Então, a nível de carga, então aumentou o peso, ok? E eu aumentei a área para as atuações de cargas climáticas, tá? Em termos de módulo, qual foi o impacto desse crescimento? Existe uma tendência de que, quanto mais pesado esses módulos, maiores esses módulos, menor a pressão admissível do módulo em si, tá? E temos a abordagem de tracker. O que isso causa para o tracker, tá? Maiores cargas aumentam aumenta as deflexões do tracker e diminui um pouco a estabilidade, tá? Vendo todo esse problema, existem três maneiras de solucionar, três visões de solucionar esses problemas, tá? A primeira maneira, é uma maneira mais simplista de se olhar o problema, de se verificar uma solução, que seria simplesmente aumento de seção de aço, tá? Então, aumentar os perfis, usar mais aço, então fica uma estrutura menos econômica, uma estrutura mais cara, tá? Isso resolve o problema, por exemplo, de resistência de trackers decorrente das cargas, tá?
mas não necessariamente resolveria o problema de pressões no painéis, ok? Então, vamos lá, o aumento de seções de aço não necessariamente resolve o problema também de pressões admissíveis nos painéis, ok? A segunda maneira de a gente verificar isso todo tracker ele tem uma estratégia de posição de defesa, ou seja, depois de determinada velocidade de vento, o tracker vira para essa posição de defesa, que seria a posição de maior resistência dos trackers, tá? Normalmente, os trackers tradicionais ficam em 30 e 45 graus, tá? Onde eles são mais resistentes. Então, a segunda estratégia seria diminuir essa velocidade. Por exemplo, se um tracker ele entrava em posição de defesa em 16 metros por segundo, por exemplo, uma estratégia é diminuir para 12 metros por segundo, para módulos maiores, módulos mais pesados, tá? Então, essa seria a segunda estratégia. Não necessariamente também essa estratégia, ok, melhoraria a resistência mecânica do meu tracker para determinadas velocidades, mas não necessariamente também melhoraria a pressão admissível no painel, tá? Então, existe essa segunda maneira. E a terceira maneira, que seria uma maneira um pouco mais lógica, é entender, olhar para o problema de outra forma. Seria a mudança do conceito estrutural do tracker, tá? Foi aí que a Arctec introduziu no mercado o conceito de trackers rígidos, tá? O que são trackers rígidos? Trackers rígidos, o tracker tradicional, normalmente ele utiliza um ponto central, né? Um ponto fixo central e duas wings livres, né? No caso dos trackers rígidos, eu adiciono mais pontos fixos, tá? Aumentando a rigidez do tracker, ou seja, eu aumento a resistência do tracker, não necessariamente tendo que aumentar as seções de aço, tá? E também isso me possibilita, a adoção de trackers rígidos me possibilita a adoção de estratégias para que eu consiga diminuir também as pressões no painéis. Tá? Falando, isso eu entendi, então. Pode falar. Everton, você está falando a diferença entre tracker rígido e flexível. E está dizendo isso, que a utilização da tecnologia de tracker rígido melhora a posição de defesa do tracker. Exatamente. Não só a posição de defesa, né? Ele dá maior rigidez. Então, por exemplo, um tracker rígido, ele tem ali um ponto fixo e duas wings livres, né? Então, essas duas wings livres, você tem um ponto fixo no meio e duas barras livres para torção. Porque os demais pilares, os demais posts, né? Eles simplesmente travam horizontalmente e vertical. Eles não travam a torção do post, né? Do torque tube central. Então, você deixa esses tubos mais flexíveis. Você imagina um tracker aí de 100 metros. Você tem praticamente duas wings com 50 metros, né? Então, ele está bem flexível. Com a adoção de pontos rígidos, né, eu não tenho mais um drive central. Eu tenho, inclusive, o outro nome para esse tracker é multi-drive tracker, né? Então, eu tenho vários drivers que paralisam, travam a torção nesse torque tube, onde eu consigo diminuir bastante a deflexão. Tá? Hoje no Brasil, hoje na Arctec, a gente tem 3 linhas, né, de tracker. O Skyline, que é a nossa linha flexível, que ainda assim, para alguns casos, são utilizados. E o Sky Smart, que é a nossa linha 2V rígido, e o Skyline 2, que é a nossa linha 1V rígida. Tá? E qual que é a vantagem? Tá? Via de regra, qual que é a vantagem desses trackers rígidos? Primeira coisa, o tracker rígido, ele tende a ser mais econômico, onde temos maiores velocidades de vento, ou então quando a adoção de módulos maiores e mais pesados, tá? Por quê? Porque ele foi pensado nisso, né? Ele foi pensado para que se tenha uma resistência maior, tá? E a segunda grande vantagem do tracker rígido é que ele me permite a adoção de parâmetros de defesa, que a gente chama de stall position, né, mais favoráveis, tanto em geração de energia, tá, quanto em pressão dos painéis e até mesmo em esforços na fundação. Ok? Sim, entendi. Então, você está
também falou aí dos parâmetros de defesa do tracker, eles estão diretamente relacionados com essa tecnologia de rígido ou flexível. Exatamente. O tracker rígido, o tracker flexível, por exemplo, a velocidade, o ângulo mais desfavorável dele seria o ângulo horizontal, né? Nos trackers rígidos, o ângulo horizontal, o stop position horizontal, seria onde o tracker teria maior resistência. Então, por exemplo, no nosso SkySmart 2 e no nosso Skyline, nossa linha 2V e 1V rígida, eles têm um stop position próximo de 0 graus, tá? Varia um pouquinho, mas assim, a gente pode dizer 0 graus. E o grande pulo do gato aí é que eles fazem stop position em velocidade de vento muito maior. Então, você aumenta seu range operacional, tá? Se você faz um stop position numa velocidade de vento maior, você aumenta a quantidade de tempo onde você vai estar dando tracking no sol, tá? Então, para a SkySmart 2, por exemplo, que é a nossa linha 2V, o stop position até 20 metros por segundo, e o Skyline 2, ele vai até 22 metros por segundo. Certo? Entendi. Um diferencial bem interessante, né? Aproveitando temos algumas vantagens que esse stop position dá, tá? Essa estratégia de stop position oferece para os clientes, tá? A primeira foi o que eu já mencionei, quando você tem um range operacional maior, ou seja, no caso aí do Skyline 2, por exemplo, ele é até 22 metros por segundo. A linha de trackers tradicionais gira em torno de 16, né? Então, vamos supor que eu teria 200 horas ao longo do ano, tá? Dentro do horário operacional, que estaria acima de 16 metros por segundo. Então, essas 200 horas, por exemplo, o nosso track não estaria dando tracking no sol, ele estaria em stop position, tá? E o segundo, por exemplo, dessas 200 horas, apenas, 20 horas era acima de 22 metros por segundo. Então, você teve um ganho aí de 180 horas dentro de 180 horas de ganho de tracking de sol, tá? E o segundo ponto, então, são duas estratégias muito importantes, né? A primeira estratégia em relação à velocidade, então, quando eu aumento a velocidade, eu aumento o tempo de tracking. A segunda é a posição, que eles ficam em 0 graus, tá? Então, por exemplo, o que isso traz de benefício para o cliente, tá? O primeiro ganho, ele aumenta a probabilidade de ganho energético. O que ele aumenta a probabilidade de ganho energético? Vamos supor, por exemplo, que eu tenha às 4 horas da tarde, às 3 horas da tarde, vem um vento no sentido leste, tá? Um vento que faria meu tracker entrar em stop position. Então, o sol, vamos lá, o sol tá aqui, tá? O vento está vindo nessa direção. O meu tracker ele entra em stop position, trackers tradicionais, mais ou menos 30 ou 45 graus, tá? Então, o meu sol aqui, meu tracker não vai estar recebendo grande insolação desse sol. Mas se, por exemplo, o meu tracker entrar em stop position 0 graus, então eu tenho uma probabilidade muito maior de eu conseguir uma melhor insolação, tá? Segundo ganho da posição de defesa horizontal, tá? Quando eu coloco em horizontal o meu painel para grandes velocidades de vento, eu diminuo bastante a questão de pressão nos painéis. Lembra daqueles pontos que eu falei lá no começo, que era a questão de módulos maiores tendem a ter uma pressão admissível menor. Então, quando eu estou em 0, para grandes velocidades de vento, eu diminuo a pressão também no painel. E a terceira vantagem da posição de defesa é que geralmente, tá? Quando eu estou com menos pressão nos painéis para as grandes velocidades de vento, o que acontece? Menos pressão nos painéis, menos esforços o meu tracker precisa absorver e menor carga na fundação. Então, geralmente, para essa linha rígida, a gente tem menores cargas na fundação. Então, fundações mais econômicas também.
não é só na produção de energia que eu tenho a maior probabilidade de produzir mais energia por causa desses parâmetros que você colocou, mas também economizo no projeto, por exemplo, com uma fundação menos cara, digamos assim. Exatamente. E aqui no Brasil a gente sabe que existem muitos projetos com a incidência aí de solos moles, né? Ou solos moles ou areia fofa. Então, principalmente solos que sofreram aí, que passaram por agricultura, né? Então, a agricultura às vezes é muito bom, ok, você tem um solo muito bom para agricultura, mas não necessariamente é muito bom para construção. Isso é Principalmente em interessante, porque Minas, você né? sabe que na área de GD, o primeiro colocado são residências, segundo comércio, terceira são sistemas rurais, né? E pelo que eu entendi que o Lucas comentou com você no começo, a Artec dá uma assistência na engenharia também para cálculo de fundação e mostrando que estatisticamente eu vou ter uma probabilidade de produzir mais energia utilizando isso, ao longo de um ano, é claro. Sim, a questão de suporte de engenharia, tá, de viabilidade, de estudo de viabilidade, a gente sempre consegue fazer junto com o cliente, tá? Até porque, igual eu falei para você, nós temos 3 linhas. Sky Smart 2, que é a nossa linha 2V, Skyline 2, que é a nossa linha 1V rígida, tá? Então, os dois primeiros são rígidos, e o Skyline. Então, não necessariamente eu vou falar para você que o Skyline 2, por ser um tracker rígido, sempre vai ser a melhor opção. Então, ele tem a sua aplicabilidade, tá? Então, dentro dessas 3 opções, nós sempre vamos estar estudando junto com o cliente e mostrando qual seria a melhor opção e trabalhando nessa questão de análise de slope, verificando aí a análise preliminar de fundação, para que a gente chegue numa solução de engenharia mais adequada para o cliente. Ok, E até mesmo, obrigado, Carlos, Everton. só para complementar, até mesmo a questão da movimentação de terra no terreno é um estudo que a gente tem feito também, tá? Então isso já dá uma previsibilidade maior ali para o cliente na hora dos custos civis, né, que ele vai ter com o projeto. Até Que porque, são né, bastante Lucas? relevantes. Isso. Até porque o nosso tracker tem um dos maiores adaptabilidade em terreno, né? Que é norte-sul, nós temos um limite de 20%. É um limite bem grande norte-sul. Bom, aproveitando então, você falou de tecnologia que ajuda a produzir mais energia, né? Converter energia solar em mais energia elétrica. Vou perguntar para o Alan, da Longi, das tecnologias que tem na Longi, que também aumentam a probabilidade de números de horas de sol captadas ao longo do ano, ou seja, a produção de energia ao longo do ano aumenta também. Talvez não diretamente, não é simplesmente aumentar o número de módulos ou mudar a tecnologia, mas probabilisticamente, por utilizar aquela tecnologia, combinado ou não com um tracker, eu consigo uma produção maior de energia ao longo de um ano e, consequentemente, ao longo da vida útil de uma usina de 30 anos. O que você pode falar para nós disso, Alan? Bom, eu só queria complementar as informações que o Everton comentou. Realmente, você proteger a integridade física do painel é importante, né? Porque se você danifica o painel, ele ou acaba gerando menos energia ou você precisa trocar esse painel, né? Então, toda essa questão de limite de pressão mecânica exercida no painel é sempre bem-vindo, né? Quando o fornecedor de tracker consegue proteger, né? Dar uma maior proteção para o painel. Né? Aumenta a vida útil, né? Ele diminui a exposição do painel a desgastes, né? E aí, se você diminui esse desgaste, você preserva mais o painel e não só aumenta a vida útil, mas ele consegue até gerar mais energia se você não causa danos físicos ao painel. Que um dano mecânico pode acarretar algum dano elétrico também, né, no painel. Então, isso é muito bem-vindo, né? Eu acho que a colocação sua... também, né, mano? Eu acho que a sua colocação está corretíssima. Mais do que aumentar a vida útil, ele diminui a probabilidade de eu ter algum problema naquele painel por um estresse mecânico. Diminui bastante a chance. Sim, a vida útil posso até não mudar, mas só de diminuir o número total de painéis que vão ter algum problema devido a estresse mecânico, já melhora bastante. Exatamente. Sim, então isso... E quando o investidor olha para o projeto, ele tem que olhar tanto para o CAPEX quanto para o OPEX, né? Então, essa parte é muito importante também. Uhum.
E aí, né, isso só voltando um pouquinho, toda essa questão da resistência mecânica do painel também é uma questão uma das razões da Longi ter adotado esse tamanho M10, né, de 182 milímetros, para você também otimizar, não só como bem falou o Lucas, né, o CAPEX, o OPEX, mas a gente entende também que existem custos em todo o projeto, né? Custos que advêm do preço do equipamento, custos que vêm da compatibilidade técnica entre os equipamentos, né? Então, se você precisa customizar mais ou menos, isso significa um aumento ou diminuição dos custos. Tem também a questão, né, de todo o custo logístico, o risco de quebra, a velocidade da instalação, né, do EPCista. Então, tudo isso são fatores que são levados em conta, principalmente dentro da Longi, né, quando a gente está fabricando uma nova linha, para que tudo isso seja otimizado, né? Então, novamente, não só a tecnologia ou a qualidade da fabricação do painel, mas também custo logístico, custo de compatibilidade técnica e mecânica com os demais equipamentos, utilização de demais acessórios, né? E quais seriam? Cabos, né? A gente é utilizado comprimento, uma quilometragem muito alta, né, de cabo em usinas, então isso é muito importante. Mas deixa eu só resumir isso aqui, agora voltar para a sua pergunta, Carlos. A sua pergunta era qual é a característica técnica principal, ou, né, a que se mostrou mais bem sucedida ao longo dos anos para a gente aumentar a geração de energia do painel, principalmente por uma mesma potência nominal, ou pelo menos por algum fator restritivo, né, seja de potência, tamanho ou área. E eu já te digo que uma das tecnologias mais bem-sucedidas do painel foi a bifacialidade, né? Então, a capacidade do painel de gerar energia também através da radiância refletida do solo, que é absorvida pela parte de trás do painel. Então, essa tecnologia, ela realmente veio para ficar, né? É como alguns anos atrás também veio uma outra tecnologia, né? A meia célula, ou célula de meio corte, que foi introduzida no painel, né? E o nome é exatamente o que ele diz que é, né? A célula é cortada ao meio e as células são então colocadas, né, ou projetadas simetricamente para você conseguir basicamente duas coisas, né? Um é você diminuir a temperatura interna de operação do painel, então isso é positivo, né? Quanto menos o material esquenta, mais eficiente ele é, e por consequência, se você tiver algum efeito indesejado, né, de sobreaquecimento ou hotspot, isso também é mitigado. E segundo, a questão do sombreamento parcial, né, que acontece nas usinas, dependendo da época do ano ou até dos obstáculos próximos às usinas, né? E com a tecnologia de célula de meio corte ou meia célula, você também consegue mitigar essas perdas de potência no painel em até 50%, né? Então, eu diria que atualmente, eu acho que o grande trunfo, né, do painel foi ter adotado essa tecnologia bifacial, né, foi ter colocado o silício na parte de trás da célula também, que isso também ajuda bastante na geração de energia, né, e, né, na LCLE, na TIR, final do seu projeto. Ou seja, o segredo é sempre maximizar o resultado e minimizar as perdas e riscos, né? Exato, né? O grande objetivo do projeto é fazer duas coisas: aumentar a geração de energia e diminuir o desperdício. Isso. Agora, voltando nós entramos aqui em algumas especificidades mais técnicas de painéis, de módulos, né, fotovoltaicos e de trackers, mas voltando um pouquinho, uma coisa muito comum tanto para grandes investidores e grandes EPCistas, grandes projetos, como também para os pequenos, e essa pergunta eu vou deixar aí a cargo do Lucas e do Everton, como eles quiserem se dividir, mas é uma pergunta mais genérica, né? Quando eu coloco o tracker numa planta, evidentemente eu vou aumentar lá o CAPEX e o OPEX também, né? E aí a grande pergunta que o empresário, investidor faz, bom, com certeza eu vou produzir muito mais energia, né? E isso acaba virando um estudo, né, financeiro. Olha, eu vou aumentar o CAPEX, vou aumentar o OPEX, vou produzir mais energia, trago tudo isso para o valor presente e me dá um resultado positivo
que compensa eu investir em tracker? Bom, isso de uma maneira bem simplista e bem simplificada. Eu queria que o Everton, o Lucas, se aprofundasse um pouco nesse assunto, uma vez que eu vou investir mais em equipamentos que têm mobilidade, que têm peças mecânicas, que têm peças que vão dar manutenção, como tudo dá manutenção, até mesmo os módulos que não se mexem, né? Na manutenção, eu vou aumentar uma parte em OPEX, por diversos motivos, mas mesmo assim, o investidor se decide por investir na tecnologia de módulos com tracker. Começar aí abrindo a palavra para o Lucas, quase não falou aqui. Depois passar Falei para muito pouco, né, Carlos? Quando a gente olha mais para esses parâmetros econômicos do projeto, né, e a gente compara com estrutura fixa, é sempre uma comparação muito difícil, tá? Principalmente para projeto de GD, onde a gente analisa em todo o Brasil, né? Mas se a gente fosse pegar de uma maneira geral e comparar, por exemplo, o aumento na produção, né, entre tracker e estrutura fixa, a gente conseguiria algo entre 30% e 50%, dependendo do caso, né? O que, se você colocar no papel, faz bastante sentido em termos de investimento. Tá? E aí também vai depender do projeto. A gente analisa aqui muito que o tracker ele começa a valer a pena para projetos acima de 1 mega e meio de potência AC, né? Apesar da gente sempre analisar aqui a potência pico, a gente tem mais ou menos isso como parâmetro. Tá? Em questão da operação também, claro, em relação à estrutura fixa, você tem um aumento, mas também não é algo que vá fazer com que o investidor desista desse tipo de tecnologia, né? Na vida útil aí do projeto de 25 anos, quando a gente fala, acaba compensando bastante, né? É difícil eu trazer números para vocês, mas com certeza é algo que todo mundo está de olho hoje em dia para potências acima de 1 mega, principalmente para os projetos de GD em solo, né, que têm sido muito levados em conta aí a potência de 2 mega e meio, respeitando sempre os limites ali da 414, né? Conectar acima disso geralmente é um pouco difícil aí com as distribuidoras, né? A gente entende isso, mas com certeza esse tipo de projeto vale muito a pena, tá? E o Everton, se quiser complementar alguma coisa, sinta-se à vontade. Tá bem falado, Lucas, tá bem completo. Tá vendo? É unanimidade, né? Então quer dizer que vale a pena, a partir de 1 mega, em qualquer posição, em qualquer latitude do Brasil, investir em trackers. Sim, sim. Eu posso te dizer que sim, tá? Até porque a gente trabalha aqui, né, Carlos, justamente com essa proximidade com o cliente, né? Então, qualquer tipo de análise que o cliente queira fazer antes de tomar a decisão, a gente está disposto, né? Então, qualquer coisa que a gente possa ir dar o suporte, o Everton e a equipe de engenharia lá na China também está aí de prontidão. Não, é muito bom saber isso, Lucas, porque para as empresas vocês começaram falando uma coisa muito bem colocada, que é o apoio técnico que a Artec dá para a engenharia, tanto na parte de anteprojeto, né, até o projeto executivo e a própria instalação dos sistemas. Não são triviais, né, ainda mais os grandes projetos podem ter complicações que podem levar a prejuízos gigantescos se forem feitos de uma maneira errada, até por retrabalho, ou até colocando em risco o projeto. E, além disso, vocês fazem agora, vocês colocaram agora, um outro tipo de ajuda que a Artec dá é na análise financeira. Análise financeira, normalmente, é um profissional da área que domina plenamente lá todos os parâmetros da área financeira, com auxílio de algumas ferramentas ou apenas uma planilha Excel bem montada, em que ele vai agir vai analisar a atratividade financeira do projeto, do investimento. E, com certeza absoluta, o tipo de módulo que eu uso, a longevidade desses módulos, no caso da Longi, e também a utilização não de trackers, as estruturas e o cálculo e tudo isso, vão impactar financeiramente no projeto e, consequentemente, pode ser a decisão de go ou no go, ou trabalhar com outro fornecedor e se dar muito mal, né? Depois que escolheu e já instalou, aí já era, né? Não adianta se arrepender. Não é consolo nenhum depois o projetista, o investidor falou: longe com a Artec tinha sido melhor, mas agora já foi, vamos tentar fazer o que a gente tem aqui.
tarde demais, né? Ao longo dos 25 anos, quantos milhões serão produzidos a menos de energia por conta de decisões não tão precisas acertadas? E se a Artec e a Longi ajudam o investidor o profissional a tomar essa decisão, né? Porque tem especificidades diversas, heterogêneas nessa escolha, isso, sem dúvida nenhuma, traz uma segurança maior para o investidor, para o cliente final. Eu sei que vocês têm um estudo, né? Voltando até lá a parte técnica do tracker, acho que o Everton, talvez, eu cortei ele, não deixei ele falar do estudo, mas aproveita agora para falar que eu sei que vocês têm um estudo realizado pela Artec sobre o ganho da geração de energia, com os parâmetros que você estava explicando. Se você quiser falar um pouco desse estudo, como é que a gente pode acessar esse estudo, se ele está disponível para todo mundo, por favor. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho desse estudo, tá? E ele gira em torno de toda essa explicação técnica que eu dei sobre o que o tracker rígido possibilita para a gente em questões de parâmetros de stow, tá? Que é a de defesa. Então, só para retomar, velocidade maior em stow, tá? E stow em horizontal, ok? Então, tendo com base nisso, em teoria, você já sabe que, em teoria, ok, analisei isso daqui, é meio lógico que eu consigo uma geração maior de energia, tá? Com esses dois parâmetros aí. Mas o que foi feito? Foi feito agora um estudo, foi lançado agora em fevereiro, tá? De 2022, tá? E nesse estudo, a gente tenta mostrar exatamente como esses parâmetros impactam na geração de energia, tá? Então foi tomado como base uma fazenda virtual no Texas, tá? Onde se fez toda a coleta de velocidades de vento ao longo de um ano, tá? Essa usina com capacidade de 100 megawatt-pico, tá? E em cima disso traçou-se alguns cenários. Então, o primeiro cenário seria toda essa fazenda com Skyline 2, com stow position em 0 graus, né? E velocidade de vento para stow 22 metros por segundo. O segundo foi com o Sky Smart 2, ele seria a mesma coisa em questões de stow, de posição de stow, mas 20 metros por segundo. E fez-se outros cenários com um tracker tipo A, B e C, né? Que seria um tracker rígido tradicional, um tracker tradicional, o tracker mais flexível e o pior cenário, né? Que seriam variando entre as velocidades de vento entre 12 e 16 metros por segundo para stow e uma posição entre 30 e 45 graus. Tá? Em cima disso, foi feita toda essa análise ao longo desse ano. Verificou-se quanto tempo esses trackers ficariam em posição de stow e qual que era o impacto disso financeiro e de geração na obra. Tá? Então, foi um paper bem interessante, tá? Eu recomendo a leitura aí a todos. E também, no final desse estudo, colocou-se também essa mesma análise em questões de tempo, né? Em questões de porcentagem de ganho, aí para outros lugares aí no planeta, né? E vocês podem baixar esse white paper no www.architect.us/al-whitepaper.html. Eu vou passar aqui o link, tá? Eu inclusive acabei de compartilhar aí no chat, tá, Everton? Ah, ótimo, ótimo. Até se puderem confirmar isso, vocês receberam, mas o link está aí. A gente tem 2 white papers publicados nesse site, tá? E um deles é sobre o nosso sistema de inteligência artificial e o outro é justamente sobre o estudo com tracker rígido. Estão vendo aqui? Tá aqui o link. Não sei se acredito que todo mundo tenha recebido o link. Bom, vou aproveitar então agora passar uma pergunta batata quente aí pro Alan da Longi, específica do mercado brasileiro aqui e específico da área de módulos. Como você sabe, Alan, recentemente houve uma mudança na classificação da NCM. Isso aí impactou a tabela de classificação dos impostos dos módulos e também dos kits fotovoltaicos, que estão constituídos pelos módulos e inversores, e a estrutura. Isso afetou também o convênio 101, que dá isenção de CMS
e IPI para os kits fotovoltaicos. Mas como a Longi é um fabricante de módulos, a minha pergunta para você é como é que a Longi está tratando esse assunto e qual a perspectiva de solução disso para os próximos meses? Em que pese que eu sei que na Longi que tem que resolver isso. É só a estratégia que vocês estão adotando. Não, no que concerne, né, toda a questão de impostos ou benefícios, né, de impostos, é muito importante a união do mercado nesse momento, né? Então, a Longi sempre age juntamente com o mercado, né, no melhor interesse, para que os benefícios fiscais, né, ou pelo menos a isenção de impostos que já foi concedida, se mantenham, né? Com essa nova alteração do NCM, que vai entrar sexta-feira agora, né, em 1º de abril, eu acho que sim. Eu acho que alguns impostos ou alguns tópicos, eles já foram muito bem encaminhados, né? Então, por exemplo, a questão do imposto de importação, ela já foi solucionada pelo GSEX, né? A questão do IPI também né, a Receita já se manifestou em relação a essa mudança, né? E como é mantido a alíquota do IPI em 0, né? A gente teve aí está tendo aí um pouco de postergação na solução do ICMS, mas eu acredito que nos próximos meses essa questão do ICMS também vai ser resolvida, né? E a alíquota do ICMS, então, tanto né, da comercialização interna aqui do painel, quanto dos kits fotovoltaicos, voltem a ser 0%, tá? Mas o principal, né? O principal da sua pergunta, Carlos, eu acho que é a própria união do mercado, que é muito importante, a atuação junto a associações é muito importante, para que as vozes, né, das diferentes empresas ou dos diferentes interessados possam ser ouvidas, né, e a gente consiga, então, o nosso objetivo, que é realmente fomentar o mercado fotovoltaico. Ok, e o objetivo é realmente todo o mercado tem que estar atento a essas movimentações, porque de uma maneira ou de outra impacta todo o mercado. E a pergunta vai também para a Artec, porque a Artec fabrica lá fora do Brasil um produto com alta tecnologia, com alto valor agregado, e com certeza ela tem uma taxa de imposto alto a entrar. Então, a minha pergunta para o Lucas é se vocês estão buscando um ex-tarifário para isso e qual vai ser a estratégia tributária uma vez que a fábrica de vocês estiver funcionando aqui no Brasil. Eu sei que no começo não vão ser todos os componentes nacionalizados, mas você já cantou aí que vai ter um percentual suficiente para ter o índice de nacionalização de poder ser finalizado o tracker. Exatamente. Principalmente no que tange a parte dos elementos mecânicos do tracker, né, Carlos? Então, a gente falando de estacas, ômegas e torque tube, né? Essa vai ser a parte fabricada aqui no Brasil e o restante vai continuar sendo importado da China, né? Então, a gente busca também, justamente como você falou, essa questão do ex-tarifário, né? A gente sabe do impacto também que esse aumento, principalmente aí de 1% no COFINS de importação, tem, mas isso serve para o mercado todo, né? Como o Alan falou. Então, a nossa estratégia também, o Xu, que está com a gente aí em supply chain, também está correndo já atrás disso, né? Para a gente poder ver junto com outros fornecedores, fabricantes, junto com todo o mercado de solar no geral, né, para a gente ver o que dá para ser feito em relação a esse novo momento aí da parte de tarifação e impostos, né? Mas realmente ainda é muito recente, né? Um anúncio bem imediato, então a gente ainda está vendo qual vai ser a melhor estratégia para isso. Ok, e referente ao suporte técnico nível 1 e nível 2, vai ser dado aqui no Brasil ou apenas o nível 1 aqui, o nível 2 e 3 vai ser na China? Vai ser dado aqui no Brasil, tá? A gente pretende deixar tudo aqui no Brasil, então, assim, todo o suporte de campo, a parte de instalação também a gente já pretende começar a movimentar a nossa equipe para ter uma equipe própria aqui de instalação também, tá? A parte de supervisão de obra já é um serviço nosso,
né? Inclusive, uma das coisas que a gente oferece é a supervisão da instalação do Golden Tracker, né? O Golden Row, que a gente chama a primeira fileira a ser instalada na obra, já faz parte do nosso serviço, e também o comissionamento a quente e a frio, né? Fora isso, a parte de operação e manutenção, é claro, se o cliente quiser contratar, a gente também vai ter esse serviço disponível. Bom, então, passar uma rodada final aí com a mensagem final aí de vocês, tanto da Artec como da Longi, começando aí pelo Alan, a mensagem final que você deixa, Alan, para todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois da gravação, seria interessante você colocar também a sua previsão de crescimento do mercado e da Longi aqui no Brasil para 2022. Ok. Olha, a gente tem visto, né, muitos acontecimentos políticos aí recentemente. Ano de eleição. Também, né? Também, não tanto nacionais quanto internacionais, né? Então, assim, a gente vai ter alguns obstáculos, né, tanto nesse ano quanto nos próximos anos, mas eu acredito que o tamanho do mercado se mantenha o mesmo, né? Se mantenha estável, ou seja, se o mercado de 2021 foi em torno de 8, 10 gigawatts, eu acredito que nos próximos anos ele deve continuar estável, né? Bem próximo desse valor. Então, né, a gente já está... Bom, o obstáculo a gente já vem enfrentando desde o início da pandemia, né, com aumento de alguns insumos, aumento de alguns serviços, e eu acho que a gente vai ver uma melhora gradativa, acho que a partir do ano que vem, né? Em alguns aspectos a gente tem visto uma melhora, por exemplo, na logística, né? A gente recentemente tem visto uma certa melhora, mas com tantas coisas acontecendo em paralelo, eu acredito na estabilidade do mercado, né? Ou pelo menos na constância do mercado, né? O mercado não deve diminuir, ele deve se manter o mesmo, e acredito que a partir do ano que vem a gente deve começar a ver algumas melhoras graduais. Tanto no mercado inteiro. Poxa, melhor ainda do que esse ano, isso aqui é o ano da corrida de ouro, da geração própria, geração distribuída, né? Mas, por outro lado, como a gente tem sempre pensado em crescimento a médio e longo prazo, a gente sempre conta que as condições que nós estamos construindo este ano, ou foram construídas no passado, possibilitem a gente crescer ainda mais em 2023 e 2024, né? E que continue a curva de crescimento, mesmo caindo os limites do mercado livre, novas tecnologias entrando, tarifa binômia, etc. Eu tenho certeza, concordo contigo, que o mercado vai continuar crescendo aqui no Brasil a passos largos. Então, agora eu vou passar para a Artec. Agora os dois estão à minha esquerda, mudou novamente aqui, porque quando liga e desliga a câmera, o próprio Zoom, ele reordena as câmeras aqui. Como a pergunta ela é estratégica para a Artec, eu iria passar para o Lucas, mas antes de passar para o Lucas para fazer a mensagem final, aproveitando que o Everton tem uma visão mais técnica do assunto, perguntar para ele das próximas. A gente viu uma tecnologia nova hoje aqui, a Artec demonstrando, né, parâmetros, etc. Mas, aproveitando a visão técnica do Everton, o que você vê para o futuro em termos de tecnologia nessa área de rastreadores solares, de trackers, Everton? E se você puder falar até o que a Artec está preparando aí para nós nos próximos 5 anos. A gente promete que não vai contar para ninguém. Então vamos lá aí a questão de tecnologia, tá? Essa questão de trackers rígidos foi lançada inicialmente no SkySmart 2, né, que é a nossa linha 2V, e recentemente na nossa linha 1V, que foi o Skyline 2, que começou a produção em massa agora em janeiro, né, deste ano, tá? E o que nós vemos é que existe uma tendência, tá, muito grande do aumento realmente dos painéis, do tamanho dos painéis, tá, e dos pesos, tá? Então é por isso que a gente lançou essa tecnologia. E é isso que a gente acredita que vai ficar no mercado durante algum tempo. A Arctec, ela tem, igual o Lucas falou, tem um investimento muito forte em R&D, em desenvolvimento, tá? E eu acredito que em breve nós teremos algumas novidades para o mercado. Não pode falar as novidades? Eu não posso falar. Eu estou muito curioso aqui saber, né?
o público, né? Os clientes e, evidentemente, os concorrentes também, né? Devem estar super curiosos. Claro, Em cima todo mundo. desse produto já existem tecnologias, assim, adaptações sendo propostas, entendeu? Sendo propostas, sendo aplicadas. Até que com o advento do 5G, que já está funcionando em alguns países do mundo, e provavelmente este ano e ano que vem já vão estar implementados em grande parte do território nacional, eu acredito que é uma tecnologia que vai impactar todos nós em vários setores, com certeza no setor de energia solar fotovoltaica, especificamente no monitoramento dos inversores e no monitoramento de equipamentos como os trackers. Tem alguma coisa disso que você queira adiantar aí para nós? Olha que eu estive visitando lá Alemanha, Coreia, China. Os caras falaram muito de Dubai, estive em Dubai em novembro do ano passado com a missão brasileira, e lá a gente viu o quanto o 5G vai impactar aí nessa área. Pode contar para a gente que a gente promete que guarda segredo. Assim que a gente tiver informações aí disponíveis para o público, a gente solta assim, pode deixar. Então, ok, Everton, muito obrigado. Vou passar agora para o Lucas. Lucas, gostaria que se deixasse aí uma mensagem final para as pessoas que estão acompanhando conosco, essa apresentação que vai ficar gravada e disponível depois para todo mundo que assistiu, e aí a critério da Energia vai disponibilizar para outras pessoas, mas uma mensagem da Artec aí para os clientes, né, para os prospects e para os suspects, que nem sabem ainda que são clientes da Artec, falando, inclusive, qual a perspectiva, a previsão que vocês têm de crescimento para 2022 e a mensagem final da Artec para esse mercado tão competitivo e que cresce tanto como é o mercado de energia solar fotovoltaica. Claro, com certeza. Até antes, só para complementar aqui essa parte mais técnica, né, sobre as inovações aí que a gente está pretendendo, a gente já tem um sistema de inteligência artificial que é de excelência, né, mas a gente sempre pretende evoluir esse sistema. Então, coisas que a gente aborda aí no setor de pesquisa e desenvolvimento também é o melhoramento desse artifício, tá? E, além disso, também tem um produto que vem sendo testado aí há 2 anos já, e daqui a pouco a gente já está para lançar mais no mercado, que é o nosso robô de limpeza, tá? Chamado Skyway. Então, ele se integraria ao tracker, né, e ao sistema de inteligência artificial do tracker para poder limpar os painéis fotovoltaicos ao longo da operação, tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente pretende trazer ao mercado brasileiro ainda esse ano, se tudo der certo, né? E está no nosso radar. Mas, enfim, primeiramente, então, Carlos, eu gostaria aí de agradecer a participação de todos vocês, tá? Carlos, Alan, Everton e todo o pessoal que está aí assistindo com a gente. A Arqtec, ela está entrando no mercado brasileiro com muita força. Desde o ano passado, a gente já tem investido bastante nesse mercado. A gente sabe do potencial de crescimento, né? A gente espera que para os próximos anos o mercado brasileiro mantenha esse crescimento, né? Então, a gente tem apostado muito nessa parte de geração distribuída, tá? A gente está com expectativa de fechar aproximadamente 700 MW de projeto só em geração distribuída ainda esse ano, né? E geração centralizada, a gente também tem uma ambição bem grande aí para fechar próximo a 500 ou 600 MW, tá? Isso só para esse ano, então a gente tem bastante trabalho para fazer. Mas a gente queria dizer aqui, né, eu acho que o Everton compartilha da mesma informação que eu, que a gente está aqui para qualquer tipo de suporte que o cliente precisa, técnico, comercial, supply chain, logística, a gente pode sempre fornecer a melhor solução final para o investidor, tá? Então, fica aí meu recado. Ok, eu, em nome da organização, agradeço muito a participação de vocês, o Everton, o Lucas, Alan, da Longi, o Lucas e o Everton da Arqtec, e desejo para vocês bastante sucesso aí nesses projetos. Eu tenho certeza que todos nós vamos continuar crescendo bastante nesse mercado aqui no Brasil. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Parabéns de novo à organização e nós vamos nos encontrar aí no mercado, com certeza, tá bom? Com certeza, Carlos. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Carlos. Tchau, tchau.